Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou atender alguns pedidos. Muita gente tem curiosidade sobre os ritos de Mênfis e Misraim e sobre o rito antigo e primitivo de Mênfis-Misraim. E há pouco material confiável em português, né, e abundam as dúvidas. Então, quem pesquisa sobre maçonaria, quem, enfim, entra na internet para perguntar ou para pesquisar sobre ritos, acaba se deparando aí com alguma coisa sobre o rito de Mênfis-Misraim, mas, em geral, os materiais não são de grande qualidade, as dúvidas acabam surgindo, e, enfim, há pouco material confiável em português. E no Brasil, a prática do rito é minoritária, né, realizada por potências ou instituições maçônicas que são ligadas à chamada maçonaria liberal. E no mundo, nós temos apenas uma grande loja da maçonaria conservadora que pratica o Mênfis-Misraim, que é a grande loja suíça alpina. E nós vamos tentar neste vídeo mostrar alguns dados históricos, fazer algumas considerações sobre a estrutura do rito, e, enfim, dar uma visão geral sobre o que se trata. Obviamente que eu não vou entrar aqui muito em detalhes, né, que por si só demandariam longas e demoradas considerações. Eu vou fornecer aqui apenas o arroz com feijão e, enfim, espero pelo menos conseguir matar as curiosidades mais elementares e mais básicas. No meu livro Curso Elementar de Maçonologia, neste livro aqui, eu falo um pouco sobre o rito de Mênfis-Misraim. Então, se você quiser adquirir o livro físico, este livro físico aqui, você me manda um e-mail, meu e-mail estará na descrição deste vídeo. Então você me manda um e-mail com seu CEP, seus dados postais, eu envio para você meus dados bancários, né? O valor do livro mais o valor do frete. Você deposita, me avisa e eu envio o livro para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei com muito gosto. Se você quiser o livro autografado em nome de outra pessoa, basta você me avisar. Se quiser dar de presente o livro, eu também autografo o nome de quem você indicar que eu deva autografar. E este livro, o Curso Elementar de Maçonologia, também está disponível em e-book. Então, na descrição deste vídeo também você encontrará uma lista de e-books que você pode adquirir lá na nossa página na Hotmart. E não se esqueçam que nosso canal precisa de apoio. Se você gosta do nosso material, não deixe de nos apoiar. Se você acha importante que haja um canal como o canal Transcendência no YouTube, não deixe de nos apoiar. Então entre lá na nossa página no Apoia-se, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre na nossa página no Apoia-se, ajude com qualquer quantia muito bem-vinda. Enfim, nos ajude. E agora eu tenho um Instagram também, então se você acha interessante a temática que é desenvolvida aqui no canal, você pode me seguir também lá no Instagram. Então Transcendência André Muniz. E não se esqueça de compartilhar este vídeo, de curtir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E não se esqueçam também que nós temos a nossa Escola da Tradição Primordial. Então, se você gosta desse tipo de tema, se você acha interessante esse tipo de tema, mas você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre a temática, então eu recomendo que você se inscreva lá na Escola da Tradição Primordial, onde você poderá ter acesso a materiais muito mais profundos, a ter acesso a textos, a traduções, a discussões que vão mostrar com muito mais profundidade tudo isso que nós tratamos aqui no canal. Lá nós desenvolvemos cursos com diversas aulas e tudo mais, né? Então não deixe de conhecer a nossa Escola da Tradição Primordial. O link para o site estará aqui na nossa descrição, na descrição deste vídeo. Então você pode ir lá, conhecer a escola, ver o material inicial e depois se inscrever, se matricular na nossa Escola da Tradição Primordial. Ok?
Então vamos começar o nosso tema. Então vamos falar sobre o rito de Memphis Mizraim. Então o que se denomina de rito de Memphis Mizraim, na verdade é a junção de dois ritos, né? Um, que é o rito de Mizraim, ele foi fundado em 1788, lá em Veneza. E ele deve a sua estrutura, a sua forma, ao controverso personagem chamado Cagliostro. Com certeza, se você gosta desse tipo de tema, você já ouviu falar do Cagliostro. Então, foi o Cagliostro que deu a sua forma básica, pelo menos, a sua estrutura básica, lá em Veneza, em 1788. E o outro rito, o rito de Mênfis, ele foi estabelecido em Montalbán, em 1815, por maçons do Grande Oriente da França, que eram admiradores do Antigo Egito e que participaram da expedição do Napoleão Bonaparte ao Egito. Então, se você nunca ouviu falar disso, a campanha do Egito, né, da qual esses maçons participaram sob o comando de Napoleão Bonaparte, então a campanha do Egito foi uma campanha militar que pretendia ocupar o Egito para utilizar o seu território como plataforma, né, uma plataforma de observação, uma plataforma estratégica de onde eles avançariam para a Índia, né, onde com apoio ali das forças locais atacariam o domínio britânico naquela região, né. Então ali ainda há, né, uma oposição entre França e Grã-Bretanha, e França e Inglaterra. Então os franceses eles queriam, na verdade, usar o Egito como uma forma de varrer ali a influência ou poderio do Império Britânico sobre o Oriente, especialmente sobre a Índia. Então o Egito seria a plataforma de onde eles lançariam esse ataque. Bom, em 1881, os dois ritos, né, o de Mênfis e de Mizraim, eles foram unificados por um personagem histórico também muito conhecido, né, Giuseppe Garibaldi, né, o herói de dois mundos, o herói das duas pátrias, né, e passaram a se chamar Rito Antigo e Primitivo de Mênfis Mizraim. Então o Giuseppe Garibaldi unificou os dois ritos. Bom, eu não vou entrar aqui como eu disse no começo, não vou entrar em detalhes, né, como que se deu a unificação, como que o Garibaldi esteve envolvido com isso, como que, enfim, não vou entrar nesses detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, e eu vou seguir adiante. Então, o rito de Mizraim, ele se desenvolveu na França de 1810 a 1813. Então havia três irmãos, né, da família Bédaride, né, então o Michel Bédaride, Marc Bédaride e Joseph Bédaride, né? E segundo a história mais conhecida do rito, um grupo de socinianos. Então, se você não sabe o que é sociniano, socinianos eles eram seguidores do Fausto Sozzini, né? Fausto Sozzini, que faleceu na Polônia, né, em 1604 e desenvolveu uma teologia inspirada no seu tio, o Lélio Sozzini, né, que era uma teologia de características antitrinitárias e que considera que em Deus só há uma única pessoa e que Jesus não é Deus, né? Jesus só tem uma natureza humana. Então havia aí essa igreja sociniana, ou socinista, ou socinianista, enfim, e esses socinianos, né, esse grupo de socinianos teriam pedido ao Cagliostro uma carta constitutiva, né, de loja, mas esse grupo não queria praticar os elementos mágicos que o Cagliostro imprimia no seu estilo de maçonaria. Então eles conversaram com o Cagliostro e o Cagliostro transmitiu a esse grupo os 3 graus simbólicos da maçonaria, né, o grau de aprendiz, companheiro e mestre, e mais alguns elementos que ele conhecia do templarismo, da estrita observância templária. Estrita observância templária também é um rito, tá? Qualquer dia, se houver interesse, eu posso fazer um vídeo só sobre estrita observância templária. É bem interessante. Mas enfim, o Cagliostro transmitiu a eles então os 3 graus da maçonaria simbólica, mais os elementos ali do templarismo, da estrita observância templária. E o rito, então, ele sofreu ali uma rápida expansão, essa versão, né,
que foi transmitida aí a esse grupo dos socinianos, e chegou até a França, ali através do Michel Bédaride, que junto com mais 2 irmãos de sangue, que eu já citei, né, o Marc e o Joseph, eles teriam desenvolvido bastante ali o sistema inicial que eles teriam recebido. E algumas fontes relatam que as lojas do rito de Mizraim, elas transmitiriam também os graus simbólicos a membros das sociedades carbonárias, né, que de alguma maneira tornaram-se também associados aí das mesmas, né, das sociedades carbonárias. Também é outro tema interessante, né? Já pensei em fazer um vídeo sobre a carbonária, mas se houver interesse, tem que fazer vídeo que há interesse também do público, né? Então, se há interesse de vocês aí sobre vídeos da carbonária, da estrita observância templária, deixem aí nos comentários. E por que o rito chamava Mizraim? Porque Mizraim é o nome hebraico do Egito. Então aí as conexões, né, entre o rito de Mizraim e o rito de Mênfis. E agora vamos entender um pouco do rito de Mênfis. Bom, o rito de Mênfis, eu já falei alguma coisinha, né? Eu falei que se desenvolveu através ali de maçons do Grande Oriente da França, que, como eu já citei, participaram lá da expedição ao Egito junto com o Napoleão Bonaparte. E a figura central nesse processo do desenvolvimento do rito de Mênfis foi o Gabriel Mathieu Marconis, né, que era conhecido como Marconis de Negre, né, ou de Negre, acho que é Negre, né, de Negre. E o Marconis de Negre, ele em 23 de maio de 1815, ele fundou em Montauban, né, a loja Os Discípulos de Mênfis, que se tornou a loja mãe do rito, né? Então, os Discípulos de Mênfis. E interessante dizer, né, que por que ele chamou, né, a loja de Os Discípulos de Mênfis, né? Por que o nome do rito é Rito de Mênfis? Então, o Mênfis era uma cidade, né, do Antigo Egito, era uma capital, na verdade, de uma região que era chamada de Aneb-Het, né? E era um centro cultural vibrante, né? E Mênfis, acreditava-se na época que Mênfis ela estava sob a proteção do deus Ptah, né? E Ptah é o padroeiro dos artesãos e dos maçons. Ptah é um construtor construtor de obras em pedra, né? Então Ptah seria o deus maçônico do Egito. E mais tarde Ptah foi associado com outro deus construtor, né? O Socares. Socares era um deus especialista em objetos de metais, né? E aí, na verdade, essa associação gerou um deus híbrido, né? Gerou uma divindade híbrida que era chamada de Ptah Socares Osíris. Né? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a função de Osíris dentro do rito de Mênfis Mizraim, mas existe uma função bem pronunciada, né? Mas só explicando por que o rito chama Rito de Mênfis. E aí a ideia central dos maçons envolvidos com a fundação e o desenvolvimento do Rito de Mênfis era de que haveria no Egito algumas sociedades com paralelos muito próximos à maçonaria. E isso teria os levado, né, a concluir que essas sociedades seriam restos ou reminiscências de maçons operativos, né, que teriam acompanhado os templários ao Oriente Médio, né. E aí, tendo sido gerado ali entre militares bonapartistas, né, então o rito de Mênfis ele reunia majoritariamente militares da ex-armada do Napoleão e também bonapartistas que tinham sido afastados de suas funções políticas. Isso aí deu ao rito digamos assim, um sabor político bem pronunciado, né? Um sabor político bonapartista, inclusive, bem pronunciado. E ambos os ritos, né, tanto de Mizraim quanto de Mênfis, passariam por problemas políticos maçônicos, né, sérios, sendo jogados na clandestinidade. Não só por problemas políticos maçônicos,
mas também problemas políticos de forma geral, né? Aqui a gente teria que entrar também aí na seara da carbonária, do carbonarismo, enfim, seria alguma coisa que levaria muito tempo aqui do vídeo para explicar, mas enfim, registrem aí que o rito ele teve problemas políticos sérios e acabou sendo jogado na clandestinidade. E os membros do Memphis Mizraim, eles pertenciam a várias facções que muitas vezes colidiam, né, em relação à ideologia e objetivos. Então havia maçons que, por exemplo, participavam de potências ou de instituições maçônicas majoritárias, né, do grupo conservador, e ao mesmo tempo participavam aí de grupos que eram vistos meio que como clandestinos, né? Então, como o caso da Carbonária e do próprio Memphis Mizraim, que de acordo com o grupo ali podia ter uma carga política muito grande, né? E os ritos eles reuniam também nos seus respectivos sistemas uma série de graus que eram oriundos de ritos maçônicos extintos ou que já estavam até em vias de se extinguir. Então a reunião desses graus levou ambos os ritos a ter uma quantidade enorme de graus, né? Então o rito de Mizraim tinha 90 graus e o de Mênfis tinha 95 graus, né? Então vejam aí, né, mais um jeito também de demolir aí essas ideias, né, de que a maçonaria toda tem 33 graus, né? O pessoal fala, não, porque o último grau 33, vejam, nesses ritos, né, Mênfis 95 e o rito de Mizraim 90, e depois teriam mais graus ainda, né? Bom, em 1863 teve um acordo, né? Houve um acordo ali entre o Grande Oriente da França com o Memphis Mizraim, e em 1896, já depois da unificação com a Grande Loja Simbólica Escocesa, né, que se tornaria ali a Grande Loja da França depois, então foi feito um acordo para que o rito de Memphis Mizraim trabalhasse os 33 graus do rito escocês antigo e aceito. E aí isso aí gerou um sistema híbrido, né, que trabalhava mais ou menos da seguinte maneira. Então, obrigatoriamente se trabalhariam os graus 4, 9, 14, 18, 30, 32 e 33 do rito escocês antigo e aceito. Então esses graus eles deveriam ser obrigatoriamente trabalhados. Do Memphis Mizraim, que nessa época já tinha sido unificado, né, já tinha sido unificado 15 anos antes, então do Memphis Mizraim seriam concedidos os graus 66, 90 e 95, então, de maneira honorífica, a maçons que demonstrassem o seu valor e os seus serviços ao rito. E todos os demais graus eles funcionariam de maneira independente. Então, qualquer maçom que era colado no grau 33 do rito escocês antigo e aceito poderia escolher os graus do rito Memphis Mizraim que desejasse trabalhar. E depois da eleição do Jean-Étienne Marcones de Negret, acho que é Negret, filho do Gabriel Mathieu Marcones, né, que eu já citei. Então, depois da eleição do Jean-Étienne como grão-mestre geral do rito de Mênfis, então foi criado um 96º grau, né, que era chamado de grau de Grande Hierofante. Então, foi criado depois dessa eleição, né? E depois da criação desse 96º grau, grau 96, outros grupos eles acrescentaram outros graus, né? Se chegando aí a ter grupos com 99 graus, né? Então os graus vão variando, né? Tem grupos que praticam só os 95, tem grupos que praticam 96 e tem grupos que praticam 99. E o rito unificado de Memphis Mizraim, ele nunca gozou de uma boa aceitação dentro das instituições maçônicas maiores ou dentro da maçonaria conservadora, né? As inúmeras variações praticadas entre esses vários grupos, né, o envolvimento político, que a gente já citou também, né, a substituição de elementos importantes das lendas maçônicas por elementos egípcios, isso aí varia também de um grupo para outro, né? Além da constituição
de instituições separadas, né, com regras próprias e independentes das instituições majoritárias, então levou o rito a se estabelecer ali à margem da chamada maçonaria oficial, né? E na França do século XIX, por exemplo, né, o rito de Memphis-Misraim ele tornou-se abrigo ali de opositores do Grande Oriente da França e da Grande Loja da França, né? Então maçons que estavam interessados em ocultismo, em elementos mágicos, em introduzir ideias religiosas não cristãs dentro da maçonaria, esses elementos eles estavam quase sempre ligados ao Memphis-Misraim, né? Então, por exemplo, o Gerard Encausse, né, conhecido como Papus, famoso Papus, né, no ocultismo, nos meios ocultistas, então o Papus ele estava tão intimamente ligado ao Memphis-Misraim que a imensa maioria dos membros da sua ordem martinista era também de membros filiados a lojas do Memphis-Misraim, né? E aí, além disso, o rito ele muito rapidamente ele começou a iniciar mulheres, né, em suas diversas ramificações, e aí isso fez com que ele fosse visto como parte da chamada co-maçonaria. Co-maçonaria era como era chamada aí no começo do século XX, né, a maçonaria mista, e na época estava fortemente ligado aos movimentos oriundos da sociedade teosófica, né? Então havia ali o Le Droit Humain, né? Havia outras lojas mistas, outros grupos maçônicos mistos em formação que estavam ligados, ali tinham muitos membros da sociedade teosófica, tinham presidentes em comum com a sociedade teosófica. Então o fato do Memphis e o fato da Blavatsky também ter algum interesse no Memphis-Misraim, né? Então isso aí fez com que o grupo acabasse sendo associado aí com a co-maçonaria, né? E também que fosse visto como um grupo que estava à margem da maçonaria oficial. Bom, para o vídeo não ficar imenso, que já está ficando grande, né, 22 minutos de vídeo já, eu vou dar um panorama geral do Memphis-Misraim hoje, né? Então, como eu disse no começo do vídeo, dentro da maçonaria conservadora, só a Grande Loja Suíça Alpina pratica o Memphis-Misraim, né? Especialmente na Europa, na França, especialmente, né? Há muitas instituições que praticam o Memphis-Misraim, especialmente instituições maçônicas mistas e femininas. E há também grupos, esses que eu falei, praticam isso como um rito, né? Ou seja, dentro de instituições maçônicas plurirrituais, ou seja, que praticam outros ritos. Mas há também grupos exclusivos do Memphis-Misraim, né, que são chamados de soberanos santuários, né? E esses, em geral, estão ligados a ordens martinistas e também a igrejas gnósticas, né? E no Brasil nós temos alguns grupos desses, né, que reivindicam aí a própria originalidade e regularidade, enquanto acusam aos demais grupos de espúrios e de irregulares, sendo por sua vez também acusados da mesma coisa, tanto pelos outros grupos quanto pela maçonaria majoritária conservadora, né? Então o Memphis-Misraim ele apresenta nenhuma unidade e muita confusão administrativa, porque cada grupo está ligado a um soberano santuário diferente, com um grande hierofante, que seria o equivalente ao grão-mestre, diferente, né, com rituais diferentes, com critérios diferentes para concessão de graus, né, e inúmeras cisões internas também que geram outros grupos cada vez mais numerosos e com menos membros. Até grupos envolvidos em crimes e em escândalos, que oferecem iniciações aí em listas de e-mail, que tinham programas de TV, né, que faziam propaganda colando adesivo em ônibus, né, e cujos dirigentes também acabaram presos, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. Então esses grupos também, esse grupo especificamente que eu estou me referindo, se dizia do Memphis-Misraim, né? E há outros grupos que aglutinam também um sem número ali de pseudo-ordens, misturam tudo, né? E também enfiam lá pelo meio um soberano santuário do Memphis-Misraim. E é óbvio, né, que essas discussões sobre reconhecimento dentro da maçonaria conservadora, reconhecimento pela potência XYZ, é óbvio que essas discussões elas têm elementos mais políticos do que elementos tradicionais ou iniciáticos, né? De fato, essa obsessão por reconhecimento é uma característica de quem não tem muito mais a oferecer, além de um selo
institucional, né? Melhor ainda se for um selo institucional estrangeiro ou um selo institucional que seja reconhecido pelo estrangeiro, né? Então, muitos espertalhões aí e notáveis malandros constroem a sua própria pseudo-importância em cima de reconhecimentos, né? Reconhecimentos que não podem ser confundidos com regularidade, né? E que, na real, esses reconhecimentos eles não passam muito de se pagar uma taxa anual para uma pessoa jurídica estrangeira, né? Mas, no entanto, né, temos que sublinhar que, em alguns casos, há questões sérias envolvidas, né? Então, tem indivíduos aí, sem qualquer qualificações iniciáticas formais, que simplesmente pegam os rituais e inventam uma nova ordem, ou se dizem grandes hierofantes, né, e começam a se dizer representantes de uma dada tradição. E no Memphis Mizraim, até pela quantidade de grupos e pela dificuldade na questão no rastreamento das origens, então esses casos eles abundam, né? Então há muitos grupos aí falsos, né, que não têm origem nenhuma real, né, ou ligação nenhuma com o Memphis Mizraim original, e que, no entanto, se dizem representantes do Memphis Mizraim. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né, nos ajudar lá no Apoia-se, ajudar o canal a se tornar mais conhecido, enfim, fazer tudo aquilo que vocês já sabem e que eu sempre faço. Muito obrigado pela sua atenção. Deixem aí seus comentários, suas análises, compartilhem os vídeos. Os vídeos, se você é maçom, compartilhe nos grupos de maçonaria, de pessoas que têm interesse nesse tipo de temática. Enfim, nos acompanhe aqui no canal e nos ajude, faça parte do nosso projeto aqui, Transcendência. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!